Sim. Olá, essa é mais uma aula da disciplina de Introdução à Antropologia do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Acre. Eu sou Ana Letícia. Hoje eu vou apresentar um texto de um antropólogo clássico da Escola Sociológica Francesa, Marcel Mauss, e um texto que é muito importante para a antropologia como um todo, para a etnologia indígena que se faz no Brasil, para as pesquisas sobre religiões de matriz africana e para uma série de outros temas que são de interesse da nossa disciplina. Então a gente vai falar sobre a noção de pessoa, que é um ensaio do final da carreira do Marcel Mauss, do final da década de 30. E eu espero que vocês gostem. Agora, com esse texto, a gente entra definitivamente na unidade 2 do curso, sobre cultura, diversidade e desigualdade. Bom, o que nós vamos trabalhar? Primeiro, a gente vai fazer uma breve apresentação do Marcel Mauss, de como a sua obra foi recebida no Brasil. Vamos utilizar um recurso que é muito comum nas ciências humanas, em especial na filosofia, nas ciências sociais, que é o apoio de um comentador, que é um autor que escreve sobre um trabalho de outro autor. Nós vamos fazer isso bem de leve na aula de hoje, apresentando um pouco a sistematização que o antropólogo carioca Márcio Goldman faz desse texto do Marcel Mauss. A gente vai apresentar um pouquinho algumas das colocações do Márcio Goldman, e em seguida a gente vai entrar no texto mesmo, passando em cada uma de suas partes, que estão listadas aqui. Então, primeiro o sujeito, a pessoa, o personagem, o lugar da pessoa, a persona latina, a persona, a pessoa fato moral, a pessoa cristã, a pessoa ser psicológico e a conclusão que o Marcel Mauss apresenta no seu texto. A ideia é justamente vocês prestarem atenção na maneira como o próprio autor organizou as suas ideias dentro desse trabalho. Quero que vocês não apenas tentem assimilar as informações que o Marcel Mauss traz, seus argumentos, mas como é que ele organiza e estrutura essas ideias. Isso pode ser importante para vocês quando vocês estiverem treinando os seus fichamentos, que a gente falou já em uma aula anterior. Bom, Marcel Mauss, esse sujeito charmoso de bigodes que está à sua direita no slide, ele nasceu em 1872 em Épinal, na França, e que chique o meu sotaque. E ele é sobrinho do Émile Durkheim, que é um dos grandes pais fundadores da sociologia. Então eles estavam trabalhando juntos na fundação da Escola Sociológica Francesa, eles foram parceiros intelectuais durante muito tempo. Contam as anedotas das ciências sociais que o Émile Durkheim estava sempre pegando no pé do Marcel Mauss para ele terminar os seus trabalhos. Mas, apesar do Durkheim ser o tio e o mais velho, é notória a contribuição do Marcel Mauss na obra do próprio Durkheim. Isso pode ser visto em alguns textos, como o que eles assinam juntos, que é algumas formas primitivas de classificação, e também num livro que o Durkheim lança, salvo engano, em 1920, que é As Formas Elementares da Vida Religiosa, que é bastante inspirado em alguns dos trabalhos do Marcel Mauss. Isso porque o Marcel Mauss ele é licenciado em filosofia, ele estudou filosofia na universidade, e ele se aprofundou muito na história das religiões e, sobretudo, no pensamento hindu, nas religiões indianas, no sistema filosófico da Índia. Ele aprendeu o sânscrito, Marcel Mauss era um grande erudito, ele falava várias línguas, e ele estudou e ensinou história das religiões dos povos não civilizados, dos não ocidentais, que eram chamados não civilizados, na École Pratique de Haute Étude, em Paris. E ele acaba se doutorando em 1909 com uma tese sobre a prece, sobre a prece enquanto uma instituição, enquanto uma prática, explorando seus múltiplos significados. Ele mesmo, em vida, não chegou a publicar a prece, o seu trabalho, porque ele quis submeter a sua análise a várias revisões. Ele estava sempre revisando o que ele mesmo escrevia. Isso faz com que a maior parte dos trabalhos que ele publicou tenha uma característica de não acabamento, de ideias parciais, inconclusas, de hipóteses ainda a serem melhor demonstradas. Isso foi, em alguns casos, atribuído a uma certa indisciplina intelectual do Marcel Mauss, mas, por outro lado, também dizem outros comentadores que isso se deve ao fato dele estar sempre trabalhando como docente, sempre ensinando. Ele formou gerações de antropólogos,
Então, nessa prática docente, ele estava sempre refletindo sobre o que ele mesmo afirmava e revia as coisas que ele escrevia. Não obstante, junto com Durkheim, com Henri Hubert, com Hertz, com outros autores da sua geração, ele trabalhou intensamente nessa revista, que é a L'Année Sociologie, que a maior parte dos trabalhos publicados, de fato, do Marcel Mauss constam dessa revista. E ele foi oficial na Primeira Guerra Mundial, trabalhando como intérprete, porque ele sabia várias línguas. Inclusive, no texto dele das técnicas do corpo, ele faz uma breve menção ao período que ele estava na enfermaria, não tinha nada para fazer, se recuperando, e ficava observando as enfermeiras estrangeiras. Enfim, é uma anedota de um texto Técnicas do Corpo que vocês podem lá conferir. Mas o Marcel Mauss também ele tinha uma preocupação política intensa, embora ele tomasse um certo cuidado de não misturar de maneira muito explícita as ideias políticas com o trabalho intelectual de análise sociológica e antropológica que ele estava fazendo. Ele tinha uma simpatia, uma aproximação com o socialismo, embora fizesse uma série de críticas ao modo como os bolcheviques tinham atuado, ao que tinha virado, né, o sistema totalitário russo, mas ele estava ao mesmo tempo engajado com a seção francesa da Internacional dos Trabalhadores e com uma série de associação de cooperativas. Dizem alguns até mais próximo de um certo anarquismo mutualista do que de um socialismo propriamente dito. E ele defendia um socialismo de baixo para cima, não de grandes vanguardistas ideólogos, mas construídos a partir dessas associações. Alguns dos textos dele, inclusive, tecem críticas ao sistema capitalista, a certas conclusões às quais as sociedades ocidentais chegaram, como se fossem evoluções inevitáveis da humanidade, indicando os perigos contidos nesses desfechos ocidentais. A própria noção de pessoa faz isso de maneira muito leve, ao indicar os perigos do individualismo exacerbado que caracteriza a sociedade ocidental moderna. Bom, como eu falei, muitos dos textos do Marcel Mauss são bastante fragmentados, então eles chamam ensaios, fragmentos, notas. Essa coletânea, de onde está o texto Noção de Pessoa, Sociologia e Antropologia, foi publicada na França em 1950 pelo Georges Bourvit, reunindo esses trabalhos dispersos. Como vocês podem ver, foi justamente no ano da morte do Mauss. E recebeu um prefácio do Claude Lévi-Strauss. E, bom, o antropólogo lá do Rio Grande do Sul, Esteio, ele comenta que esse prefácio do Lévi-Strauss, inclusive, condicionou muito a recepção da obra do Marcel Mauss no Brasil. Porque o Claude Lévi-Strauss ele faz um grande elogio ao Marcel Mauss, mas indica certas limitações que ele percebe na obra do Mauss, que direcionariam, na verdade, para a própria teoria lévi-straussiana, o estruturalismo. Então, o Lévi-Strauss é uma espécie de estruturaliza o trabalho do Marcel Mauss. Existem outras formas possíveis de leitura, claro, mas por muito tempo a recepção do Marcel Mauss ficou bastante condicionada por essas explicações do Claude Lévi-Strauss. Essa introdução, que está nessa coletânea, inclusive, ela foi publicada quando um dos ensaios presentes nessa coletânea, o ensaio sobre a dádiva, foi publicado em separado no Brasil, porque, na verdade, o ensaio sobre a dádiva é o principal objeto de reflexão do Lévi-Strauss nesse prefácio, nessa introdução. Bom, o livro foi traduzido para o português pela primeira vez em 1974 e ele acaba recebendo uma tradução nova depois, nos anos 90, porque essa primeira tradução foi bastante criticada. E a atual edição, a edição mais recente, é essa da Albur, com esse padrão geométrico na capa. Eu sugiro, se vocês tiverem a oportunidade de adquirir esse livro, esse é um dos livros mais fundamentais assim, do curso de Ciências Sociais, do curso de Antropologia. Ele é um grande livro para se ter, para se voltar, para se reler várias vezes ao longo do curso. Ele traz bastante inspirações para quaisquer pesquisas que vocês venham a fazer. Foi o primeiro livro que eu comprei quando estava na graduação, me orgulho até hoje de ter um volume. Eu tenho esse de capa preta, da Kozak Naif. Então é um bom livro para se ter, inclusive para interagir com ele, como eu falei para vocês na aula sobre leitura, fazer anotações, ler os comentadores a essa obra. Existem grandes introduções ao pensamento do Marcel Mauss também, escritos em língua portuguesa, sobretudo sobre o ensaio sobre a dádiva e o esboço de uma teoria geral da magia, que também já foi publicado de maneira separada.
Mas eles não são os únicos textos do Moço traduzidos no Brasil. Em 1970, Roberto Cardoso de Oliveira organizou essa coletânea Moço Antropologia, na coleção Grandes Cientistas Sociais, e a coletânea dos ensaios de sociologia do Marcel Moço foi publicada em 1980 pela Perspectiva. Então a gente tem relativamente bastante coisa do Marcel Moço em português. O ensaio dele do doutorado sobre a prece também existe. Enfim. Então vocês podem fazer uma boa exploração. Ele é um autor que vai ser trabalhado assim mais profundamente em Teoria Antropológica 2, trabalha-se Moço e Lévi-Strauss. Bom, Sociologia e Antropologia foi publicado em 1950, né, por esse autor George Gurvitch, e recebeu essa introdução do Claude Lévi-Strauss que eu estava falando para vocês. E ele contempla esses ensaios, né, o esboço de uma teoria geral da magia, que vai ser compreendido na totalidade da obra do Marcel Moço como uma espécie de reflexão sobre a categoria fundamental de causalidade, sobre formas possíveis de racionalidade de povos não ocidentais. O ensaio sobre a dádiva, que traz uma grande revolução no pensamento sociológico e econômico, ao explicar como funcionam sociedades que não são monetizadas, cujo sistema de troca não é baseado no dinheiro, que não tem uma economia de mercado, como é que elas funcionam, como é que isso funda uma série de instituições sociais, né? É nesse ensaio sobre a dádiva que o Marcel Moço apresenta a noção de fato social total, e ele tem um grande diálogo com a obra do Bronisław Malinowski, que nós já mencionamos aqui, que nós vamos tratar também, né? Os Argonautas do Pacífico Ocidental, e com outros autores, porque o Marcel Moço era um grande leitor de etnografias, né? Ele lia coisas do mundo inteiro, então esses trabalhos deles percorrem o mundo inteiro a partir dos seus etnógrafos, dos relatos que ele tem acesso. O ensaio sobre a dádiva é um ensaio longo, tem quase 100 páginas, se não me engano, mas é um texto bastante importante, que é trabalhado com calma na disciplina de Teoria Antropológica 2. Tem esse outro ensaio, Relações Reais e Práticas entre a Psicologia e a Sociologia. Essa é uma grande questão para o Marcel Moço. Ele considera que a psicologia, a sociologia e a antropologia, elas são disciplinas que têm que trabalhar de maneira cooperativa. Ele está interessado no que a psicologia, o que a psicanálise está discutindo. A noção de inconsciente é uma noção importante na reflexão do Marcel Moço, por exemplo. Mas ele recusa uma determinação, um determinismo unilateral, né, de que as estruturas inconscientes individuais, a formação da personalidade, determinaria as formas culturais. Ele recusa isso, ainda que reconheça a importância dessas dimensões individuais psíquicas do ser humano. Inclusive, ele fala que a maior parte dos fenômenos, se não todos os fenômenos humanos, eles têm que ser compreendidos de maneira integral em seus aspectos biopsicossociais. Essa é uma expressão que ele usa no ensaio sobre as técnicas do corpo. Inclusive, a gente pode pensar numa espécie de combo, num pacote que é interessante para ter acesso à obra do Marcel Moço, que é pensar esses 3 ensaios seguintes, né? O efeito físico no indivíduo da ideia de morte sugerida pela coletividade, que vai discutir justamente como, por acusações de feitiçaria, por diagnósticos de estar sido enfeitiçado ou de outras causas, é possível que a coletividade, suas representações, os seus aspectos simbólicos, tenham efeitos físicos, biológicos tão graves no indivíduo, no sujeito, que ele venha a morrer. E ele analisa várias etnografias que falam sobre isso. Então esse é um texto bem interessante. O texto que a gente vai trabalhar hoje, que é a noção de pessoa, uma categoria do espírito humano, a noção de pessoa, a de eu, e as técnicas do corpo, que é um texto muito interessante, que é um inventário de maneiras que os seres humanos têm de se valer de seus corpos, de utilizar os corpos. Pensando os corpos, inclusive, como tecnologia sem ferramenta. O próprio corpo, ele é investido de conhecimento, de modos de fazer, ele é condicionado de diferentes maneiras, desde antes da gente nascer, desde as técnicas de gravidez e parto, e nossas técnicas adquiridas ao longo da infância, na vida adulta, no trabalho, no lazer, no repouso, no sexo,
no caminhar, no nadar, no correr, enfim. O texto é um grande inventário, então pesquisas que se focam em análises que têm a ver com o corpo, com corporalidade, recebem desse texto uma grande inspiração. E pensando no corpo, na subjetividade, né, na gênese da subjetividade, que é o objeto do texto, da noção de pessoa, e nessa interferência do social no fisiológico, do efeito físico da ideia de morte sugerida pela coletividade, a gente pode ter uma compreensão interessante de como Marcel Mauss pensa a relação entre social e sujeito, social e individual, social e pessoa. E a gente poderia até acrescentar aí um ensaio que não está nessa coletânea, que é a expressão obrigatória dos sentimentos, que o Marcel Mauss justamente descreve como os nossos sentimentos, que a gente pensa que são questões subjetivas, individuais, íntimas, nossa, na verdade eles têm causas e efeitos sociais, né? E ele vai discutir isso, como a gente é compulsoriamente obrigado a sentir e a expressar certos sentimentos em determinados contextos sociais. E esse último ensaio, Morfologia Social, ensaio sobre as variações sazonais das sociedades esquimós, ele não estava na primeira edição dessa coletânea, ele foi acrescido depois, a pedido do próprio Gurvitch, porque é um trabalho bem interessante que está também pensando essas relações entre o sujeito e a sociedade e o ambiente, discutindo justamente uma ideia de uma morfologia da sociedade, as formas que as sociedades adquirem. Isso é um diálogo forte que o Marcel Mauss tem com a teoria social durkheimiana, mas trazendo algumas reflexões próprias dele a isso. Essa coletânea também tem um pequeno elogio, né, um in memoriam feito pelo Henri Lévy-Bruhl, que é filho do Lucien Lévy-Bruhl, que foi contemporâneo e teve diálogo com Durkheim, que escreveu A Alma Primitiva, que é um texto bem interessante, assim. O Henri, o filho, também se tornou um sociólogo do direito de relevância, e ele escreve esse in memoriam por ocasião da morte do Marcel Mauss, e isso fecha esse livro que a gente está tratando hoje. Bom, como eu falei para vocês, antes de entrar no texto do Marcel Mauss, eu queria chamar um pouquinho algumas colocações que o Márcio Goldman faz sobre esse texto do Marcel Mauss. O texto do Márcio Goldman ele é muito completo, ele é muito interessante, e ele faz um inventário de como, a partir do Marcel Mauss e do próprio Lévy-Bruhl, essa noção de pessoa, a ideia de noção de pessoa, se torna uma categoria fundamental, não apenas do espírito humano, como Marcel Mauss tinha dito, mas do espírito antropológico. É uma categoria de análise que se repete em diferentes linhas teóricas, em diferentes objetos e agendas de pesquisa da antropologia, a partir de diferentes configurações e sempre condicionando uma teoria de indivíduo e uma teoria de sociedade. Então ele vai falar do Léry, ele vai falar do Dumont, que é um autor que é muito importante para a antropologia brasileira também. Vai falar do Roberto da Mata, né, o dilema brasileiro entre o indivíduo e a pessoa, da discussão sobre as noções de pessoas indígenas ameríndias, né, de como é que a noção de pessoa para as sociedades indígenas das Américas passa muito pelo corpo, né, pela construção do corpo. O corpo é sempre uma coisa que está participando de uma série de substâncias, relações e afetos, e isso vai sendo constituído. Então a noção de pessoa indígena é bastante diferente da noção de um indivíduo dividido em mente e corpo, dotado de uma alma e de um espírito, que é uma noção bem ocidental. E o Márcio Goldman ele vai construindo essa arqueologia da categoria de noção de pessoa nesse texto. E ele começa dizendo que esse texto fundamental, fundador do Marcel Mauss, ele testa uma hipótese que o seu tio, Émile Durkheim, tinha colocado, que vai estar, por exemplo, no ensaio, no artigo Algumas Formas Primitivas de Classificação, de que essas categorias do espírito humano, as nossas categorias do pensamento e da compreensão do mundo, elas não são inatas, a gente não nasce com elas, mas elas se transformam pela história das sociedades. Então é possível fazer uma história social das categorias do espírito humano. Então a própria noção de causa é uma noção que é discutida no esboço de uma teoria sobre a magia, né, que é o primeiro ensaio do Mauss nessa coletânea,
mas também a noção de tempo, a noção de espaço, a noção de totalidade são categorias das quais é possível fazer uma história, ver como é que elas se manifestaram em diferentes sociedades e que, portanto, elas variam. A ideia de causa varia, a ideia de tempo varia. E, no caso do ensaio do Marcel Mauss, é para entender as variações históricas e sociais da noção de eu, da noção de sujeito, da noção de pessoa. Então, o Goldman faz essa síntese bastante eficaz do argumento central do texto do Marcel Mauss, que ele diz: a partir de um fundo de indistinção, a noção de pessoa que conhecemos e a qual atribuímos erroneamente a existência universal se destaca lentamente de seu enraizamento social para se constituir em uma categoria jurídica, moral e mesmo lógica. Então, a ideia de que existe um sujeito, um indivíduo que se pensa, que tem uma autoconsciência, que é limitado por si, essa ideia, essa noção de pessoa, a gente acha que todo mundo é assim, que todo mundo pensa assim, mas ela não é universal. E o Marcel Mauss vai demonstrar isso, em como é que a noção de pessoa, ela sai de um certo senso, de uma certa sensação de si, de uma marcação linguística, e ela vai ganhar um estatuto jurídico, ela vai se tornar uma ideia de direitos e deveres, ela vai se tornar uma ideia de moral, de autoconsciência, de autorreflexão, e uma ideia lógica, como um sujeito dotado de razão no mundo. Bom, uma das coisas que o Goldman fala é que tem uma influência forte da sociologia do Durkheim nesse ensaio. Porque o Durkheim, a partir do trabalho, assim, também fundador do seu pensamento, que é da divisão do trabalho social, ele vai defender que, conforme a sociedade está configurada, existe uma maior ou uma menor autonomia do indivíduo em relação à totalidade social. A noção de Durkheim de sociedade é que a sociedade é uma coisa para além dos indivíduos, acima deles, e coercitiva. Ela exerce um poder que condiciona os indivíduos, né? Então, ela é externa aos indivíduos, ela é maior que eles e ela é coercitiva. Vocês vão ver isso em Teoria Sociológica 1, que vocês vão ter um semestre inteiro sobre o pensamento do Émile Durkheim. Então, ele vai dizer que nessas sociedades mais simples, nas sociedades com menor diferenciação, elas são regidas por um tipo de solidariedade social que é mais mecânico. A ideia de solidariedade social do Durkheim não é só uma ideia de generosidade, né? De, eu sou solidário, pô, o cara está sofrendo, vou lá ajudar. Não é isso. A ideia de solidariedade está falando sobre os laços sociais, né? Os vínculos que unem as pessoas e que organizam o modo como elas interagem, organizam obrigações, organizam direitos, organizam reivindicações, inclusive afetos, sensações de pertencimento e de evitação. Tudo isso faz parte da ideia de solidariedade social do Durkheim. E nas sociedades com menor diferenciação, essa solidariedade seria mecânica porque os indivíduos são mais parecidos entre si, tem uma menor distinção. Isso torna essa solidariedade, inclusive, mais densa e mais difícil de ser superada. Então, é mais difícil que exista uma grande autonomia dos indivíduos nesse tipo de solidariedade. O poder coercitivo da sociedade é mais forte. E, por outro lado, nas sociedades com maior divisão interna, com divisões não apenas... aqui eu fiz um desenho de bolinhas e triângulos, porque esse é o tipo de representação em desenho, representação gráfica que a gente faz da divisão sexual, né? Triângulozinhos são homens, círculos são mulheres. Para o orgulho da nossa ministra Damares. Eu poderia ter pintado de azul e rosa, mas não o fiz. Bom, então existem vários tipos de divisão dentro de uma sociedade. Nenhuma sociedade é completamente sem distinção. Tem divisão sexual, tem divisão por idades, por geração e tal. Mas numa sociedade de solidariedade mecânica, existem poucas formas de divisão, enquanto nas sociedades de castas, de estamentos, na sociedade capitalista, que tem as classes sociais, vai tendo uma maior diferenciação dos elementos que constituem essa sociedade. Os laços sociais se tornam mais maleáveis, mais frouxos, num certo sentido, e, portanto, ele vai dizer que se trata de uma sociedade de solidariedade orgânica, pensando que organismos são mais complexos e mais diversificados do que mecanismos. Essa é a analogia que o Émile Durkheim está fazendo. Então, a sociedade de solidariedade orgânica tem uma maior diferenciação. E isso
torna um indivíduo mais autônomo, mais diferenciado, e a noção de eu se torna mais importante. Então isso tem um plano morfológico, né, essa diferença, uma forma que a sociedade adquire, mas também no plano das representações, ou seja, quais são as ideias que aquela sociedade produz acerca de si mesma. Então a noção de pessoa, a noção de eu, é uma das principais representações que as sociedades podem ter acerca dos seus elementos, dos indivíduos. E o Goldman, olhando para o texto do Marcel Mauss, tendo essas ideias em mente, ele vai dizer que existem duas tendências, dois aspectos que o texto aponta, que às vezes conflitam e às vezes são compatíveis. Um que seria mais evolutivo, pensando que existe uma progressão nessas noções de pessoa, desde daquela indistinção, daquela coisa que não se define muito bem o que é a noção de pessoa, mas que já teriam certas formas elementares da noção moderna de indivíduo que estariam contidas ali e que iriam se desenvolvendo conforme a sociedade se transforma. Então você consegue traçar uma linha evolutiva da noção de pessoa, da noção de eu. E por outro lado, teria uma tendência relativista de pensar que a noção de eu, o indivíduo moderno, o individualismo como um valor social moderno, é uma entre outras concepções a respeito de pessoa humana. Nós somos apenas uma variação entre outras variações. Então, essas duas tendências de que o nosso individualismo moderno é o ponto final de uma linha evolutiva e de que o nosso individualismo moderno é uma entre outras formas possíveis de ser pessoa, essas duas tendências estão no texto do Marcel Mauss, conforme a organização que o Goldman faz comentando esse texto. E aí ele disse: se a quase totalidade das sociedades humanas fragmenta a pessoa em elementos mais ou menos díspares, conectando cada um deles com um transcendental social ou sobrenatural, a especificidade do Ocidente poderia ser localizada na concepção de um ser uno e indivíduo, relacionado aos demais seres de natureza idêntica à sua, sob o modo da pura exterioridade, um universo composto de indivíduos, portanto. Parece confuso para vocês? A gente vai entender isso aos poucos, mas pensa só, né? Quando a gente pensa na nossa sociedade, na sociedade dos indivíduos, para usar uma expressão do sociólogo Norbert Elias, muitas vezes a gente pensa que cada um de nós está por conta própria, a noção de sociedade parece uma coisa muito abstrata. Tem uma frase famosa daquela antiga primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, que diz: não existe sociedade, só existem os indivíduos e suas famílias. Isso é uma espécie de anulação, né, da forma da sociedade, digamos assim, né, desse ser externo e coercitivo que o Durkheim tinha definido. Então, o indivíduo parece a pura exterioridade da sociedade no seu limite do Ocidente, né? Na exacerbação que o Ocidente faz do individualismo. A gente pode pensar um pouco que essa dificuldade que nós temos de pensar como o nosso comportamento na pandemia afeta as outras pessoas, de como a gente tem dificuldade de compreender que usar máscara, por exemplo, não se trata só de uma autoproteção, de uma proteção individual, mas se trata da proteção das pessoas que nos cercam, inclusive de pessoas que nós não conhecemos, e que nós temos responsabilidades com pessoas que nós não conhecemos. Isso seria justamente um sintoma de quanto o nosso individualismo passou assim dos limites e se tornou uma coisa complicada, se tornou uma coisa anônima. Feitas essas considerações do Márcio Goldman, que eu vou retomar na medida que a gente for apresentando o texto do Mauss, vamos passar diretamente para esse texto de 1938, uma categoria do espírito humano, a noção de pessoa, de eu, que pode ser pensada, de fato, como essa arqueologia, né, sobre as origens e camadas pelas quais se constituiu o individualismo moderno, mas também pode nos apontar para a noção de pessoa como uma categoria de pensamento nativa que varia conforme as culturas. E o Marcel Mauss faz um recurso que é muito comum para essa época em que ele está escrevendo, que é recorrer primeiro às sociedades distantes. Mas o Mauss, ele tem essa primeira seção do texto dele, o sujeito, a pessoa, ele faz uma organização metodológica, né? Ele é um cara bastante didático, então ele apresenta como que ele vai trabalhar. Então, ele vai falar assim, ó,
nesse momento aqui, eu não vou falar da configuração das línguas, eu não vou falar das estruturas linguísticas dessas diferentes sociedades, mas eu vou chamar atenção para uma coisa. Por mais que eu tenha falado que existe uma certa indistinção na noção de eu em sociedades ditas primitivas, em todas as sociedades existem palavras para dizer eu, para dizer mim. Vocês veem que até tem duas palavras diferentes para designar pessoa, eu, mim. Então, o mim é o que recebe, né? Para mim, por mim, e eu é o sujeito da frase. E em muitas línguas, inclusive, existem sufixos de posição, ou seja, sílabas que a gente coloca, né, sons que a gente coloca no final das palavras que marcam as relações entre o sujeito que está falando e sobre o que ele está falando, o objeto de que ele está falando. Então, o Moses fala, olha, não vou falar de linguística, mas tem isso, em todos os lugares tem isso, e a gente tem que prestar atenção nisso, né, nos pronomes e nos sufixos de posição. Ele vai dizer, bom, também não é o caso aqui falar de psicologia, em outros ensaios ele entra mais nas questões psicológicas. Ele vai dizer, bom, todo e qualquer ser humano tem um senso de si, tem um senso da sua própria corporalidade, da sua própria individualidade. Mas não é desse senso que ele quer falar, mas como eu se torna um conceito. Lembra que nós falamos de conceito? Né? Como é que o conceito de eu, o conceito de pessoa, é elaborado por seres humanos em diferentes épocas. E ele vai dizer que a categoria eu é uma categoria recente no pensamento humano, tanto quanto o culto do eu, né, esse individualismo moderno exacerbado, e o respeito ao eu, aos outros, a ideia do eu e dos outros como sujeitos de direitos, como uma coisa que cria, impõe e circula normas, isso também são coisas recentes no espírito humano, no pensamento humano. Então, quando ele organiza o texto para fazer essa evolução quase linear da noção de pessoa, ele vai mostrando como é que as representações sociais em torno do indivíduo humano variam. E o Moos, nesse trabalho especificamente, ele se foca muito na questão do direito e da moral, para fazer essa história social da noção de pessoa. Bom, o segundo item do ensaio dele, então, como falei, ele vai para essas sociedades ditas primitivas e o primeiro povo que ele chama para conversa são os Pueblos Zuni do México. Ele vai dizer, bom, entre os Zuni existe uma noção de pessoa que é muito diferente da nossa, porque as pessoas, elas não são indivíduos soltos, únicos, autossuficientes, completos, mas elas são definidas a partir dos nomes que elas recebem e dentro dos clãs nos quais elas nasceram. Cada clã tem um estoque, tem um número pré-determinado de pré-nomes, dos primeiros nomes, e as pessoas, quando nascem, ela recebe o nome que já foi de outras pessoas daquele clã. Né? Foi de um antepassado, foi de um parente. Então, quando ela recebe esse nome, ela recebe uma série de obrigações, recebe uma série de papéis, inserções, o que ela pode fazer no ritual ou não, com quem que ela pode ou não casar, com quem que ela pode ou não caçar. Então, a pessoa ela não é um indivíduo único, mas ela está vinculada ao clã, àquela sociedade, a partir daquele nome que ela recebe. Ela nunca vai ser completamente solta, mas a pessoa ela é encaixada dentro desse sistema clânico dos pueblos. Então, o clã, né, pegando essa citação que eu coloquei aqui, é concebido como constituído por um certo número de pessoas, na verdade, personagens. E por outro, o papel de todos esses personagens é realmente figurar, cada um por sua parte, a totalidade pré-figurada do clã. Então, você recebe um nome e você se torna uma parte determinada daquele clã. Por outro lado, essas sociedades também possuem certas sociedades secretas, fraternidades, além de máscaras cerimoniais. Né? Então, vocês podem ver ali uma foto que está no Museu do Índio Americano em Nova York, dos Zunis. É uma máscara bastante complexa, inclusive, que tem partes de cor e tal, mexe. E ao adquirir essa máscara, também se adquirem outros papéis, outras obrigações, outras capacidades. Então, tem essa flexibilidade na noção de pessoa Zuni. Você tem o seu nome, você tem a sua máscara e conforme você está com um com o outro, você se encaixa de maneira diferente nessa totalidade da sociedade, na totalidade do clã. Então ele vai dizer, uma noção de pessoa, do indivíduo confundido com seu clã, mas já dele destacado no cerimonial pela máscara, por seu título, sua posição, seu papel, sua propriedade,
sua sobrevivência e seu reaparecimento na Terra num dos seus descendentes, dotados das mesmas posições, prenomes, títulos, direitos e funções. Então, essas pessoas que compõem o clã, elas vão se atualizando geração após geração, conforme esses nomes vão sendo passados adiante, conforme essas máscaras vão sendo passadas adiante para as crianças que nascem, a partir dos rituais de iniciação, enfim, conforme esses nomes vão sendo recebidos, essas máscaras vão sendo recebidas. Subindo do México para o noroeste americano, ele vai falar também dos Kwakiutl, que também tem uma série de classes e clãs nas quais as pessoas são ordenadas, então elas também não são soltas, um indivíduo único, né, alecrim dourado no campo, mas elas são ordenadas a partir dessas classes dos clãs. E ele vai chamar a atenção que no fato que entre os Kwakiutl, inclusive, os indivíduos têm nomes diferentes para cada estação, eles têm nomes sagrados e nomes profanos, e os seus pré-nomes, os seus primeiros nomes, eles vão mudar com a idade e com as funções que são atribuídas a esses nomes e a essas idades. Então, os antepassados e os seus direitos, eles são perpetuados, eles se tornam permanentes no corpo daquelas novas gerações, daquelas novas pessoas que carregam esses nomes. Existe uma continuidade, existe uma perpetuidade a partir dessa transmissão. E ele vai dizer que uma coisa parecida acontece na Austrália, que também existe uma repartição de nomes pelo indivíduo, pelo clã, pela classe matrimonial, que são relacionados com seus ancestrais. E vai lembrar que na Austrália existem máscaras temporárias, né? Pinturas corporais, mas mesmo assim isso vai compondo essas noções de pessoas que não são exatamente aquilo que a gente entende por indivíduo. E aí, então, ele vai falar, bom, observa-se evidentemente que um imenso conjunto de sociedades chegou à noção de personagem, de papel cumprido pelo indivíduo em dramas sagrados, nos rituais, nas dramatizações míticas, assim como ele desempenha um papel na vida familiar, pai, mãe, irmão, cunhado, primo. A função criou a forma. E isso desde sociedades muito primitivas até as nossas. Inclusive, a gente tem alguns aspectos disso na nossa própria sociedade, né? Assim, para ser bastante superficial, os nossos sobrenomes a gente recebe dos nossos ancestrais e, de certa forma, eles nos marcam como pertencendo a uma certa linhagem, né? Inclusive, aqui no Brasil, quando nascia uma criança que não tinha identificação de família, para não deixá-la solta no mundo, muitas vezes se atribuía o sobrenome dos santos, porque se ela não era de alguma família, ela vinha dos santos, né? Crianças órfãs. Hoje em dia, santos é um sobrenome de família como qualquer outro, né? Mas crianças órfãs muitas vezes foram batizadas como dos santos ou dos anjos, por conta de não ter esse outro sobrenome de família, mas de não poder deixar nenhuma pessoa completamente solta no mundo. Isso é muito interessante, né? Essa ideia de que junto com o nome existem capacidades, existem habilidades, existem direitos, isso está em toda parte, né? E isso faz com que você nunca seja só um indivíduo idêntico e equivalente, intercambiável a qualquer outro. A ideia de que os indivíduos podem ser intercambiáveis a qualquer outro, que um vale o mesmo tanto que o outro, isso é uma ideia muito recente no desenvolvimento da sociedade moderna capitalista. Bom, é curioso que o Marcel Mauss coloca na sua terceira sessão que ele vai falar da pessoa latina, mas primeiro ele faz um tour pelo Oriente e ele fala rapidamente sobre como é que é a noção das pessoas na Índia e na China. É muito curioso isso, porque o Marcel Mauss é um grande especialista em pensamento filosófico hindu e ele fala muito rapidamente da Índia nesse ensaio, porque o foco dele realmente é a gênese do indivíduo ocidental. Mas ele vai falar que na Índia existe uma noção de consciência, de autoconsciência do indivíduo, que está a partir do conceito de ahankara. Eu não sei se eu estou pronunciando direito. Mas que a ideia de que esse eu, essa consciência individual, ela é fabricada. Existe um processo de esforço, de atividade para a construção dessa noção, para a fabricação dessa noção. E o prefixo dessa palavra, aham, é a mesma origem da palavra indo-europeia ego, né? Eu. Bom, inclusive ele vai falar como certas orientações religiosas, místicas na Índia e o próprio budismo tem a ver um pouco como mostrar o artifício da construção desse eu e anulá-lo, né? Tem um preceito até hoje do budismo, a ideia de superação, de anulação do eu. A China
por sua vez, ele vai falar que existe uma sociedade que é tão completamente organizada e hierarquizada que o indivíduo não existe para além do seu ser social. Então, existem um monte de classificações pela ordem que ele nasceu, se é primeiro, segundo, terceiro filho, a hierarquia das classes sociais e como é que isso se reorienta de uma forma ou de outra, que vão determinar não apenas o nome que a pessoa pode ter, mas toda a vida que aquela pessoa pode seguir, a sua face. Né? Uma pessoa já nasce com a maior parte dos elementos da sua vida e da sua pessoa determinados a partir da posição em que ela nasceu. Na sociedade chinesa, lógico que isso mudou de certa forma com o maoísmo, com as mudanças da Revolução Chinesa, mas algumas desses traços ainda são muito marcados na China até hoje. E aí ele vai falar propriamente dos romanos, né, dos latinos, lembrando que a ideia de persona tem um significado de máscara também, assim como ele falou lá das sociedades indígenas americanas e australianas. E a origem dessa palavra é provavelmente etrusca, que é uma das sociedades que dão origem aos romanos, que ele considera uma civilização de máscaras de antepassados. Então, existia na organização das sociedades romanas essas máscaras de clãs, né, os nomes, e isso dava certos direitos individuais a ritos e a privilégios, principalmente no que se trata das famílias que eram plenamente cidadãs, nas famílias patrícias da sociedade romana. Então, uma pessoa, um homem romano, tinha sempre um pré-nome, que tem a ver com a ordem dos antepassados, né? Quantas pessoas já tiveram esse nome? Então, primeiro, segundo, tal. Às vezes a gente até usa uma versãozinha não tão forte disso, quando a gente dá o mesmo nome, e aí fica fulano, sei lá, José da Silva filho, José da Silva neto. Então, os romanos, isso era o pré-nome, depois tinha o nome da gens, né, da linhagem, e o cognome. O cognome, que seria quase como nosso sobrenome, se funde também a noção de imago, que dá origem à palavra imagem, mas eram essas máscaras mortuárias das famílias patrícias. Morria uma pessoa, as famílias, não todas, tinham o direito à imagem, né? A construir uma imagem dos seus antepassados e colocar isso no vestíbulo, na entrada da casa. Então, a noção de pessoa surge um pouco daí. A ideia de que você tem o direito de produzir a imagem de seus antepassados. Mas isso se torna outras coisas conforme o direito romano progride, porque a noção de pessoa cada vez mais vai se vinculando a uma série de direitos. Ela se torna um fato fundamental do direito para além do ritual e do culto aos antepassados. Então, você começa a classificar os elementos que são importantes para o direito romano em personae, pessoas, res, que são as coisas, e actiones, ações. Então, isso até hoje está muito no fundamento do nosso direito, né? O direito brasileiro é um direito bastante aparentado, né? Derivado do direito romano, mas isso é uma evolução particular do direito romano, a ideia de que é uma pessoa de direitos, né? Existem pessoas de direitos. E no caso das sociedades romanas, inclusive, nem todas as pessoas eram seres humanos. Corporações, ordens religiosas, outras coisas podiam ser pessoas diante do direito. Aqui vocês podem ver, inclusive, uma foto de um patrício com os ímagos dos antepassados. Bom, nesse tempo do Império Romano, passagem das diferentes organizações romanas, a chegada do cristianismo, existia uma série de filósofos refletindo não apenas da pessoa como um sujeito de direitos, mas a pessoa como um fato moral. Então, tem essa palavra grega, que é mais ou menos equivalente à pessoa, que se dá um sentido jurídico, ao sentido jurídico um sentido moral, no sentido de que aquela pessoa ela é responsável, ela é consciente, ela tem noção de causa e efeito, ela pode responder por aquilo que ela faz, ela é autonomia, ela tem autonomia, ela é independente, ela é livre. Então, a consciência moral, inclusive para atribuição de compensações, de responsabilidades ou de punições no direito, ela também dá uma dimensão de interiorização. Quando você tem que responder pelos seus atos, você tem que ser capaz de refletir, de lembrar o que você fez e de expressar. Então, essa consciência moral
se junta à concepção jurídica do direito, a noção de pessoa. Então, as funções, direitos e deveres, honrarias, cargos, privilégios, tem essa dimensão moral que surge, assim, entre o século II a.C. e o século IV depois de Cristo na filosofia greco-latina. Mas ele vai dizer, existe ainda uma necessidade de um elemento metafísico para essa noção de pessoa jurídica moral que está surgindo naquele contexto social de Roma. Tanto é que, como eu falei, existiam pessoas morais que também eram corporações, fundações religiosas, que eram personalidades fictícias. Mas isso vai se desenvolvendo no pensamento filosófico com o cristianismo, quando os teólogos cristãos passam a debater a unidade da pessoa, a unidade da igreja e a unidade de Deus. Vocês vão estudar a história do cristianismo, vocês vão ver que existe um monte de correntes diferentes refletindo sobre a noção de Deus, a relação de Deus com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Se existia ou não reencarnação, né? Essa é uma ideia que existiu por um certo tempo no cristianismo, depois ela foi banida, né, pelo que se tornou com o desenvolvimento histórico da Igreja Católica e é recuperada por outras linhas cristãs, como o próprio Espiritismo. Então, se existia um grande debate teológico e aqueles que perdiam o debate foram considerados heréticos e perseguidos ao longo da história. Então, existiu o Concílio de Nicéia, que chegou nessa formulação para pensar a relação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Né? Se eles são uma pessoa só, se eles são três, se Cristo era tão eterno quanto Deus ou não, que era o debate que se dizia que se discutia na época. Então, esse circunflexo aqui foi o corretor que botou, mas a expressão em latim é unitas in tres personas, una persona in duas naturas, ou seja, as três pessoas de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, é uma unidade, e Cristo tem uma unidade a partir de duas naturezas, a sua natureza divina e a sua natureza humana. Então, essa noção de tanto de Cristo quanto da Igreja, também cria a noção de pessoa como una, indivisível, individual, com uma substância racional, mas dotada de uma alma, um corpo, uma alma. Bom, a ideia de que você tem uma alma, que você tem uma consciência, que você tem uma moral, conforme o desenvolvimento filosófico avança, ela vai resultar numa reflexão sobre a alma ser uma substância. Existe uma substância nossa na alma? Então o pessoal até ficava, os primeiros anatomistas, tentando localizar a alma como uma parte material do corpo, ou ela seria sustentada por uma substância. Enfim, existia uma série de reflexões que tentavam, por diversas hipóteses, diversos caminhos do conhecimento, chegar a uma conclusão, mas a noção de que tem uma interioridade que pensa o mundo e que é separada do mundo, uma separação entre sujeito e objeto, ela surge com força, com o Renascimento, nessa síntese, né, do cogito ergo sum. Penso, logo existo. Se eu penso, se eu consigo refletir sobre o mundo, eu sei que eu existo, eu sei que eu não sou o pensamento de outra pessoa. Então, o pensamento é uma função da alma. E aí se perguntava se a natureza do homem é divisível, se nós seríamos seres livres ou se nós estaríamos predestinados. Não sei se você sabe, com a reforma isso se tornou uma questão crítica, justamente porque, com as teses, né, do Martinho Lutero, que promove a reforma protestante, ele busca romper a mediação dos sacerdotes entre o indivíduo e Deus, e o indivíduo, a partir da sua própria consciência e reflexão, pode tratar diretamente com Deus e sobre aquilo que ele faz e sobre a salvação da sua alma. E depois o Calvino, justamente, vai dizer que a gente não tem acesso aos desígnios de Deus, então o nosso destino, no fundo, está predestinado e tudo aquilo que a gente faz, a gente pode compreender como sinal ou não da nossa predestinação. Os resultados, a qualidade da nossa vida, os frutos dos nossos esforços, eles são sinais da nossa predestinação, mas no fundo, os desígnios de Deus são inalcançáveis ao saber humano. Então tem toda essa discussão durante a Reforma. Isso vai se desenvolver em diferentes reflexões dentro da filosofia política nos séculos, faltou o X aqui, gente, 17 e 18,
sobre a ideia de liberdade e consciência individual. E aí, cada vez mais, a noção de pessoa se torna a noção de eu e de consciência. Isso se torna uma categoria, sobretudo quando você vai refletir sobre o que é o eu. O eu se torna um objeto de reflexão, de definição. Então, das Ich, em alemão do Kant, transforma o eu de um senso de si, ou de uma categoria moral, jurídica, para uma categoria da consciência, do sujeito. E esse sujeito é uma condição da consciência e da ciência, da razão pura. Né? Isso vai chegar na filosofia do Fichte. Bom, a conclusão a que o Marcel Mauss chega fazendo essa genealogia é que isso vai dar a nossa noção de indivíduo moderno, que já é não só apenas um personagem dentro de uma estrutura social, mas que tem uma interioridade, tem uma individualidade, tem uma autonomia. Mas ele vai dizer que essa evolução não necessariamente é o final dessa história. Então, essa categoria pode se alterar. Ele pergunta, será sempre reconhecida como tal? E pode acontecer outras coisas. Então, vocês veem que aqui tem essa tensão entre essa evolução e o relativismo. Mesmo a sua força moral, diz o Mauss, o caráter sagrado da pessoa humana, que está na noção de direitos humanos, por exemplo, Marcel Mauss escreveu antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque ele escreve esse texto em 1938, e a Declaração dos Direitos Humanos é de 1948, de 10 anos depois, portanto. Mas já existem algumas declarações, né, como a Declaração da Revolução Francesa, dos direitos do homem e do cidadão. Então, já existe essa noção de humanidade composta por esses indivíduos e tal. Mas ele vai dizer que o Oriente chegou a ideias diferentes, né? Então, existe uma variação ainda da noção de pessoa que indica que essa noção de eu, tal como a gente a vive no presente, ela ainda tem como se transformar. E quando ele diz não moralizemos, ele diz, bom, pode ser que essa nossa solução nem sempre seja a melhor. Eu acho muito interessante a gente pensar contemporaneamente nesse texto do Marcel Mauss, por exemplo, para pensar como é que a gente constrói noções de pessoa, noções de eu, presenças, nesse mundo das relações digitais. Então, fica uma sugestão para vocês pensarem. Como, por exemplo, essa construção do eu, essa construção do sujeito, a partir do advento das redes sociais, ela se dá com a construção de perfis e de avatares, né? Então, a gente precisa preencher uma série de características, quais nosso nome, a nossa idade, nosso estado civil, religião, preferências, que filmes, discos, livros nós gostamos, para que time de futebol a gente torce, de que modo a gente gosta do nosso café, se a gente fala bolacha ou biscoito, se a gente come açaí com farinha ou com leite condensado, granola. E todas essas coisas, elas vão incorporando-se àquilo que hoje em dia a gente vai chamando de identidade. Então, quando a gente discute a noção de pessoa, um dos seus desenvolvimentos contemporâneos é, por um lado, a noção de identidade, que pode sugerir pertencimentos a diferentes segmentos sociais, mais uma vez, a diferentes grupos. Então, a nossa identidade passa por características de gênero, de raça, de classe, mas também pode ser essa gama de opçõezinhas que são pré-estabelecidas, são dadas por esses modos de perfil, em que a gente tem que reconstruir a nossa personalidade, reconstruir o nosso corpo, quando a gente monta um personagemzinho de videogame, por exemplo, nesses ambientes de interação digital. E nesse momento de pandemia, sobretudo, como é que a gente constrói as pessoas com as quais a gente interage durante as nossas aulas. Como é que eu aparece nessas bolinhas silenciosas que estão dentro da sala do Google Meet? Então, uma provocação para vocês pensarem, entre outras muitas possíveis, que o texto do Marcel Mauss nos suscita. Aqui estão as referências da aula de hoje. Para vocês, esse texto aqui é muito interessante como um texto complementar do Márcio Goldman, mas talvez seja mais interessante vocês acessarem quando vocês estiverem avançado um pouco mais no curso, para vocês conhecerem os outros autores com os quais o Márcio Goldman está dialogando.
que é uma categoria do pensamento antropológico, a noção de pessoa. Tem esse texto do David Graeber, que é um antropólogo anarquista que faleceu de Covid esse ano, que vai falar justamente sobre os aspectos mais políticos da vida do Marcel Mauss e como o ensaio sobre a dádiva, entre outras coisas, responde às reflexões que o Marcel Mauss tem sobre socialismo e sobre comunismo. Então, aqui o próprio texto do Marcel Mauss que a gente discutiu hoje e o texto do Carlos Alberto Steio, falando sobre como o Mauss foi recebido e lido, traduzido no Brasil. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.